Oi, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula e hoje é uma aula um pouco mais focada na Bíblia em si, que as duas anteriores foram um pouco mais por fora, né? A primeira foi uma introdução e a segunda foi lendo os livros. Agora a gente vai começar a ler os seus conteúdos mesmo, começando então pela criação dos anjos, da terra e dos céus. Eu separei entre os céus e a terra e depois os anjos, porque acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, vamos começar. Primeiramente, a origem dos céus e da terra é literalmente o primeiro texto da Bíblia que começa em Gênesis 1, nos versículos 1 e 2, e, e pelos próximos capítulos é justamente sobre esses primeiros dias da terra. E eu deixei o texto aqui embaixo, de Gênesis 1 e 2, que é o que a gente vai usar hoje para entendimento dessa aula. Começando então, o texto fala assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que isso quer dizer? Primeira coisa que eu achei bem importante de marcar é que a Bíblia fala que Deus criou o céu e a terra. O que isso significa? Significa que não há espaço para algum outro tipo de interpretação que foi de algum outro jeito, porque sempre surgem teorias de que, na verdade, Deus não criou a Terra desse jeito, foi assim e de tal jeito, e as pessoas falam de várias coisas que elas tentam é, supor que é a realidade, mas se nós formos ler a Bíblia de forma literal, com o que está escrito, e pela fé crermos no que está escrito na palavra, nós devemos acreditar que, no princípio, Deus criou o céu e a terra, sem, sem espaço para interpretação, porque não tem o que interpretar nisso. É um texto bem claro e direto ao ponto, né? E a segunda coisa a se notar nesse texto é justamente que fala que a terra era sem forma, vazia, e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso era um período em que Deus tinha criado a terra, mas que ela ainda não tinha passado por toda a sua criação, né? Se a gente continuar lendo Gênesis 1, a gente vai ver que depois Deus ele foi criando as porções de água de terra, depois o dia e a noite, e os animais, e as plantas e tudo, na sua sequência dos 6 dias da criação. E depois descansou no sétimo dia. Mas por enquanto a terra ainda era essa forma não, não muito definida e vazia, né? E seguindo em frente, então, o assunto que eu acho que é bem interessante é sobre os anjos, né? Primeira coisa que eu acho que é importante de falar, antes de começar a falar sobre os anjos, é o que é uma profecia de dupla referência. A gente vai falar sobre esse texto de Ezequiel 28, que justamente acontece isso nele, então eu vou explicar o que é. Né? Uma profecia de dupla referência é uma profecia da Bíblia que tem dois significados diferentes. O que isso significa? Significa que ela tinha um significado para a época que ela foi escrita, mas ela também tinha alguma outra profecia para algo que iria acontecer no futuro, algo que iria acontecer, ou no caso aqui foi citando a origem de Lúcifer, a origem de Satanás. Tem vários textos na Bíblia que são desse jeito, por exemplo, Daniel ou em Apocalipse, que são profecias que, se você vê pela primeira vez, parece que é só uma coisa e pronto, mas na verdade elas apontam para duas coisas diferentes. Uma coisa do momento atual, que no caso de Ezequiel 28 é sobre o rei de Tiro, e uma coisa sobre o futuro ou algum outro sentido, que no caso de Ezequiel 28 é sobre Lúcifer. E sobre Ezequiel 28, gostaria de pedir para que vocês leiam esse texto, que é um texto muito importante para essa aula,
e que o resto da aula eu vou ficar falando basicamente dele. Ele é um texto que começa como se fosse uma carta ao rei de Tiro. Tiro era um lugar. E conforme você vai seguindo pra frente, você vai vendo que não é exatamente para uma pessoa essa carta. Você começa a ver umas características que são, são coisas que são claramente poderes ou descrições que não são de um humano. E a gente entende que essas descrições são de Lúcifer. Agora, a palavra Lúcifer tem um detalhe muito importante. Lúcifer não é o nome de Satanás, não é o nome do diabo, não é o nome desse anjo. Lúcifer é literalmente a tradução do para portador de luz. O que significa? Significa que nos textos originais nunca é citado que esse anjo se chama Lúcifer, porque ele realmente não se chama Lúcifer. O texto só chama ele de querubim e não cita ele como Lúcifer, e é justamente porque nos textos originais não tem isso. Quando o texto foi traduzido para português, ele acabou vindo como Lúcifer, porque no original era citado como portador da luz. E portador da luz é justamente o significado da palavra Lúcifer. Então, era de portador de luz, Lúcifer. Lúcifer significa portador de luz. Aí chegou um momento que as pessoas começaram a achar que era o nome. Ah, o nome do anjo é Lúcifer, então esse é Lúcifer. O nome dele é Lúcifer. Não, Lúcifer não é um nome. É mais pra uma característica, um cargo. E então, Ezequiel 28 fala justamente sobre Lúcifer. A gente vai chamar ele dessa maneira porque é mais fácil para entender quem que era e para diferenciar Satanás de antes e depois da queda. Que Satanás significa o inimigo, também não é o nome, né? É o inimigo. Então, antes da queda ele ainda não era inimigo. Então a gente chama ele de Lúcifer. E aí, Lúcifer é quem esse texto está se referindo e fala várias coisas sobre ele. Por exemplo, que ele estava no Éden. Que a gente, se vocês conhecem a história de Gênesis, sabe que Adão e Eva foram justamente enganados pela serpente. A serpente que era Satanás. Satanás que é Lúcifer. Então, se ele estava no Éden, a gente sabe o que acaba acontecendo mais pra frente, né? E outro ponto desse texto é que ele fala sobre a criação dos anjos, né? Que ele começa a falar várias características de Lúcifer que vão ser citadas mais pra frente, mas eu gostaria de enfatizar que existem vários tipos de anjos, não é só um. Tem toda a sua classificação e toda a sua hierarquia de anjos. Tem os anjos, os arcanjos, querubins, serafins e talvez tenha muitos mais que a gente nem conheça porque não é citado exatamente de alguma maneira ou outra. A gente não tem muitas informações sobre anjos na Bíblia. Tem alguma coisa ou outra, mas não são muitas coisas. E outra coisa que eu acho que é importante de lembrar é que nem todo anjo tem essa aparência, como eu coloquei na imagem, né? De essas pessoas com asas, vestidas todas de branco. No começo, as aparições que a gente tem na Bíblia de anjos, com Moisés não, com Abraão e com Ló, eles se parecem muito com pessoas. Eles são descritos como homens. Abraão se encontrou com 3 homens, Ló se encontrou com 2 homens, que do jeito que fala, pareciam realmente pessoas, né? Então eles não tinham uma aparência diferente, mas Abraão e Ló ainda reconheceram que eles não eram pessoas comuns. Eles reconheceram que eles eram seres especiais, alguma coisa diferente. Tanto é que eles tratam eles muito bem e tal, seguem e respeitam eles e obedecem. E então os anjos podem se manifestar como pessoas, como aparência de pessoas, né? Como
braços, pernas, corpo que nem a gente, completamente humano, sem nenhuma característica a mais, sem asas, sem vários olhos, sem qualquer outra parte de animais, coisa assim. Mas esses são é, algumas das aparições somente. Em outras, sim, eles têm asas e tem várias classes de anjos, como eu tinha dito, né? Arcanjo, serafim e assim vai. E cada uma delas é bem diferente uma das outras. Tem alguns que, por exemplo, tem partes de animais e partes de pessoas, tem várias cabeças, tem vários olhos, tem umas coisas, umas descrições muito difíceis de entender até. Os quatro seres viventes que são seres que são muito diferentes também. É, os anjos têm vários tipos com características muito diferentes. E a gente não vai se aprofundar muito nisso porque justamente não é mais citado tanto na Bíblia sobre eles. Mais um que é muito citado é Lúcifer, que é um querubim. E justamente nesse texto a gente tem algumas das características de Lúcifer, né? A primeira delas é que ele era um querubim, né? E que ele esteve no Éden, como eu tinha falado antes. Mas aí o texto começa a falar sobre características que o Lúcifer tinha. Ele, por exemplo, era coberto por diversas pedras preciosas e instrumentos musicais, que o texto ainda é bem específico sobre quais que ele usava e quais instrumentos que ele tinha sobre ele. Por quê? Porque Lúcifer era, era um anjo muito especial. Ele era o encarregado dos louvores a Deus. Ele não era só um anjo qualquer. E como o texto diz, ele era ungido. O que que ungido significa? Significa que alguém especial, separado, encarregado de algo para ser feito. A Bíblia usa justamente óleo no Velho Testamento para ungir aqueles que iam se tornar reis ou iam se tornar sacerdotes de Deus, que por receber a unção desse óleo, era como se estivesse sendo representado receber o poder do Espírito Santo. E da mesma maneira, Lúcifer era ungido, então significa o quê? Ele era separado e encarregado em um cargo especial. Ele provavelmente era um dos anjos mais importantes, que ele era conhecido como o anjo de luz, e ele era responsável pelos louvores, e ele era um anjo que era muito bonito, né? Tinha muitas coisas a seu favor. Mas ele foi justamente o anjo que sentiu é, a vontade de se parecer mais com Deus, ser semelhante a Deus. E justamente por sua vontade que ele caiu e ele foi expulso do céu junto com a terça parte do céu. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem um terço dos anjos foram junto com Lúcifer e hoje são conhecidos como demônios. E é muito importante a gente estudar sobre Lúcifer, Satanás, porque ele é nosso inimigo e se a gente vai combater ele, a gente precisa saber quem ele é. E essa foi a aula de hoje. Espero que tenha dado para entender. Até mais, gente. Até a próxima.